Essa capa aqui, porque eu vou trazer a palestra que eu submeti para um evento que é super importante para os designers, que é o Interaction Latin America, e deu certo. Na verdade, tipo, eu cadastrei lá pensando que eu ia receber um feedback para saber o que eles estão pensando das produções em voz aqui no Brasil, lá fora, mesmo que sejam nos nossos vizinhos latinos. E aí, quando eu vi, na verdade, não foi um feedback, foi aceito. Falei, meu Deus, foi aceita a palestra. Então, eu trouxe aqui para o Meetup para mostrar um pouco para vocês, que a ideia é complementar o que o Daniel falou no sentido de, já que a gente tem tantas oportunidades de negócio, como que a gente faz isso, como a gente faz essa conversa tão natural que a gente está tendo aqui virar mesmo uma interface? Então, é trazer um pouco desse ideal do design da conversa e perceber o quanto é importante. Esse, na verdade, é a magia para que dê certo. Não adianta a gente ir direto lá na plataforma e começar. A gente precisa entender o comportamento e saber como escrever isso. Então, falando um pouco de mim, me formei em comunicação em rádio e TV e fiz pós em roteiro, então eu sabia que eu queria trabalhar com conteúdo e em áudio. E fui cair na tecnologia, então já tem 7, 8 anos que eu percebi que fazendo uma conversa em massa com as pessoas, falando num rádio, numa televisão, eu não tinha um retorno daquele usuário, daquele telespectador, daquele ouvinte, do que ele estava achando, como que estava reverberando dentro dele. E eu percebi que a tecnologia ia me proporcionar isso. Então eu migrei e aí fui para a tecnologia trabalhar com X e diretamente para a voz. Comecei a trabalhar com URAS e agora estou mais voltada também para Alexa, Google, para entender um pouco da inteligência artificial junto com o design de conversa. Então, vendo que a gente tem muito conteúdo lá fora, mas não tem conteúdo aqui no país, eu resolvi organizar os primeiros meetups brasileiros. Fiz os 3 primeiros em São Paulo, que é onde eu trabalho. Agora a gente já está no 7º. Montei uma equipe para me ajudar e falei, gente, tem um monte de gente fazendo por aí, a gente não sabe quais são as boas práticas, por que eles estão fazendo. Então, juntei essa equipe para me ajudar a reunir essas pessoas, está sendo muito bacana essa experiência. E também arrumo tempo para fazer um podcast, o podcast do xcopy.co, junto com uma amiga que é a Ariana. A ideia é que a gente fale sobre conteúdo para o X e como escrever mesmo, o X-Writing, pensando para voz, pensando para tela, pensando para produto, pensando para tudo. A gente já está no 7º episódio e eu gosto muito dessa parte do podcast. É uma forma também de eu fazer uma interface de voz, mesmo que não seja ao vivo lá, falando com a pessoa. Então vamos direto para a palestra. O nome que eu dei foi Fale ou Digite para Sempre, porque ou você fala ou você digita para sempre, é muito básico. E aí o que eu quis trazer, primeiro é falar um pouco sobre por que a gente tem tantas oportunidades de negócio, como o Daniel falou, tem a ver com o funcionamento disso no nosso cérebro. Então, se vocês olharem ali do lado esquerdo, a gente tem o funcionamento de quando uma pessoa está falando com a Alexa e do lado direito, mais vermelhinho, quando ela está lendo algum texto. Então, é naturalmente cientificamente comprovada, essa pesquisa é de 2017, de que é muito mais fácil para o ser humano ouvir e falar do que ler e escrever. Então, as interações por voz mostram níveis mais baixos de atividade cerebral, porque é inerentemente mais intuitiva. A gente não precisa, é o que ele falou, a gente não precisa ensinar ninguém a usar. A partir do momento que ele entende que é falar Alexa alguma coisa, no caso da Amazon, por exemplo, é só sair falando. Ninguém precisa olhar lá o site, ver qual botão, né, aperta. Então, já tem várias pesquisas nesse sentido, mostrando isso. E aí trouxe-se a necessidade de ser criado esse profissional, que é o VUI Designer ou VUX Designer. Ele vem da área de UX, às vezes também da área de linguística, às vezes da área como eu de comunicação. Ele não tem ainda uma raiz muito forte, mas ele trabalha com todas essas etapas macros, são várias atividades para que ele consiga fazer uma interface de voz. Então ele começa lá com uma pesquisa e contextualização para saber por que a gente vai fazer isso, se precisa mesmo ser uma interface de voz. Trabalha muitas vezes com os researchers para entender o comportamento.
E aí pensa nesses fluxos de navegação, e aí depende da interface. Se a gente está falando de uma URA que é atendimento telefônico, ele vai pensar numa conversa mais fechada. Se for uma interface com inteligência artificial, aí ele não vai para os fluxos, ele pensa mais nos casos de uso de conversa. Então ele começa a pensar em como vai ser essa arquitetura do conteúdo e aí começa a fazer amostras. Então ele vira um roteirista de cinema e começa a escrever todos esses diálogos do que o usuário vai falar e do que a interface vai falar, o que o usuário vai responder, o que a interface vai perguntar. E ele vai fazendo vários casos, escrevendo o conteúdo mesmo, para chegar numa especificação técnica, porque aquilo vai ser uma interface, então ele tem que passar isso para o desenvolvedor e é nessa parte da especificação que ele pensa o 100% da interface. Então, se eu perguntei se ele quer fazer alguma coisa, por exemplo, você está a fim de comer um japonês hoje? E ele fala assim, não, na verdade eu queria fazer minha comida. Ele foge totalmente do que foi proposto pela interface. Como a gente sai disso? É na especificação técnica que a gente pensa o detalhe do que não deu certo na conversa. Se a conversa não for colaborativa, por exemplo, se tiver algum tipo de desvio. Ali que a gente pensa também os erros, quando a interface fala e o usuário não fala nada, então a interface precisa tentar retomar a conversa. É ali que a gente faz o 100%. Algumas interfaces precisam ser gravadas, como as URAs, por exemplo, ou até mesmo se eu vou pensar numa interface dentro da Amazon que eu quero colocar um áudio lá dentro, uma voz. Não quero usar o TTS, que a gente chama, que tem lá dentro, que é o Text to Speech. Então, ele precisa também planejar essa direção e é aí que entra toda a magia do brasileiro, como o Daniel falou, de saber como tratar a forma de falar. Isso tem um nome, chama prosódia. É lá que a gente vai observar se a forma como ele está falando está aderente ao uso. Porque, por exemplo, se eu for gravar lá um caminho de cancelamento, como a gente tem nos atendimentos, né? Se a pessoa já entrar nesse fluxo já com um atendimento super feliz, cancelamento, isso aí, você vai falar, tem alguma coisa muito esquisita, por que ele está feliz? Então a gente precisa pensar, ele pode falar a mesma coisa, só que neutro, cancelamento, entendi, acabou. Ele já entrou no mood da conversa, que a gente chama. Então a direção proporciona muito isso, como que a gente não só se preocupa com a palavra, mas também se preocupa com a forma, a entonação, o tom da voz que vai sair. Ele faz essa validação e esse controle dos áudios, faz esses testes com o usuário também, tem bastante prototipação aqui que a interface começa a pegar bastante forma, então a gente precisa entender se deu certo, que foi planejado. É um dos focos do workshop de amanhã do Daniel. E aí entra no ciclo de acompanhamento, métricas e melhorias, né? Será que deu certo mesmo? O que a gente precisa colocar na interface para que ela continue melhorando? Então, o Vui Designer nasceu muito participando de todas as etapas. É muito difícil ter uma equipe onde ficam pessoas pensando no fluxo, pessoas pensando no teste, ele faz tudo. Então, é bacana porque ele consegue ter mesmo aquela interface, uma visão muito mais completa e complexa ao mesmo tempo, mas pode proporcionar alguns vieses, que é o que a gente estava falando. Então, é bom ele trabalhar com outros designers e sempre trazendo o usuário. E aí, eu trouxe isso para a palestra, que é o mindset que eu criei para os Vui Designers, porque tinha muita gente migrando para essa área, as empresas aqui no Brasil estão precisando muito desse profissional, e eles não sabem por onde começar, porque nunca fizeram, não tem um curso sobre isso, a disciplina mesmo de UX não fala sobre interface de voz, então eles se sentem bem perdidos. E aí eu falei, bom, como que eu pelo menos recebo essa pessoa e falo assim, calma, tá tudo bem, vira aquele Yoda, né? Calma, gafanhoto. Falei, vamos focar em 3 coisas principais. A gente vai entrar em algumas coisas que são mais profundas, mas tenta primeiro ter um panorama do que você vai fazer. O que você precisa se preocupar, no mínimo, do mínimo, é isso aqui. Que haja uma conversa com o sistema, que o usuário se sinta no controle do avanço e que ele consiga completar a tarefa. Porque quando a gente está falando com uma interface de voz, o usuário quer fazer alguma coisa. É muito o que a gente chama de task, muito. Ele não vai lá simplesmente olhar para a Alexa e falar assim, Alexa, tem as pessoas que estão brincando, né, porque é novidade.
Que dia você nasceu, o que você gosta de comer. Mas quando a gente for pensar em caso de uso mesmo, ele quer fazer algo. E ele quer ajuda dessa interface de voz para fazer. O Daniel deu vários exemplos disso. Então é importantíssimo que ele sinta que completou essa tarefa porque ele teve o controle do avanço e fez uma conversa com essa interface, já que é por voz. E aí, pensando do ponto de vista do usuário, é isso que ele vai ficar pensando o tempo todo. O sistema fala como eu falo, porque não adianta a interface falar alguma coisa que ele não vai entender. Ele vai falar assim, vixe, não serve para mim, e vai procurar outra coisa. Eu sei o que fazer, porque a interface deu algum tipo de procedimento, deu alguma explicação, falou alguma coisa, que ele já se sentiu motivado ou a continuar a conversa ou a ir fazer o que ele tinha que fazer. E ele conseguiu o que ele queria. Então, beleza, já sei o que eu vou pedir de comida, já sei aonde que eu posso ir fazer uma visita aqui na cidade que eu tô, pensando em tarefas um pouco mais simples. Então, eu meio que passei esse mantra assim, para a equipe, falar assim, ó, é nesse sentido que vocês precisam rumar, pelo menos nessa primeira semana que vocês estão aqui, pra vocês entenderem o que vocês estão fazendo. E aí, aprofundei um pouco em cada um desses Cs. O primeiro, que é o converse, tem a ver com a escrita pensada para fala, retomando um pouco do que a gente tem na pesquisa que eu mostrei lá de 2017. O Marcos Bagno, ele tem uma carreira na USP, lá em São Paulo, e ele fala muito sobre o preconceito linguístico, né? Eu gosto muito dessa frase que ele tem, que a língua é como um rio, que está dentro do livro dele, porque se vocês forem pensar em como um rio funciona, ele tem o caminho dele, só que as águas não batem sempre do mesmo jeito, e as ondas não acontecem do mesmo jeito, tudo sempre é diferente. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Se eu for pegar exatamente esses slides, nesse mesmo lugar, com vocês de novo, em qualquer outro momento, eu vou falar a mesma coisa, mas de outro jeito, usando outras palavras, gesticulando de outro jeito, com outro ritmo. Pode ser que eu corra mais um pouco, porque eu estou mais afoita, pode ser que eu fique mais tranquila, porque eu já fiz uma vez. Então, a conversa ela tem que ser essencialmente pensada para a fala e sem preconceitos linguísticos. Então, se as pessoas entendem que ranço é não gostar da pessoa, é não gostar da pessoa, não é outra coisa. Ranço não é um lugar, é não gostar de ninguém. Então, a gente precisa investigar esse uso semântico do vocabulário desses usuários e trazer o que a gente chama de... Os marcadores, por exemplo, são padrões linguísticos para que essa pessoa realmente entenda que é uma conversa. Os marcadores, o que são? Ah, então, certo, ok, nesse caso, a gente faz umas inserções de palavras enquanto a gente está conversando, não são frases secas. Eu vou falar com vocês hoje. Eu vim aqui em Brasília, não é assim, fala, gente, cheguei aqui. Aí você fala, já está mais conversacional. Então, é nesse sentido que o designer pensa o converse e nas tratativas de erro, porque para o usuário é meio esquisito, assim, é uma conversa, parece humano, mas é uma máquina, então pode ser que eu não faça exatamente o que a máquina está esperando, mas eu também tenho expectativas. Então, o converse pensa muito essa questão linguística de fato. Ah, olha aí. Meu sonho encontrar ele pessoalmente, não conheço ainda. Posso receber aqui e avisarei. Vamos. Ele está aqui agora, mas a carreira dele é toda aqui. Vamos marcar. O controle que eu falei, que é o controle do avanço, tem a ver com a memória de curto prazo. Eu seria muito leviana em pedir para vocês lembrarem exatamente tudo que eu falei até agora. Até por isso que eu mesma tenho um apoio para poder falar tudo, eu não lembro de tudo. Então, quando a gente está pensando em voz, a memória de curto prazo ela é muito presente. A gente precisa entender que o usuário não vai lembrar de tudo que ele ouviu para poder prosseguir. Ele precisa de um pedaço de informação para prosseguir e beleza, não lembra mais. Outro pedaço de informação e aí ele prossegue. Então, eu pego sempre essa imagem e falo assim, gente, o que vocês estão fazendo é isso aqui. Aí eles falam, meu Deus, é um programa de edição. Eu falei, sim, vocês estão fazendo um programa de edição. Vocês têm que pensar que não é uma fonte, não é uma cor, não é um grid, não é nada disso. Então, quanto mais vocês entenderem que a fala é sempre linear, eu não consigo voltar ou falar ao contrário do que eu falei, eu posso retomar o que eu estou falando, mas não voltar ao que eu falei. É sempre para frente, é tempo presente. E ela é efêmera também, que é a memória de curto prazo.
a gente consegue entender por que o usuário não tem que se lembrar. Então, foi importante, por exemplo, ele ter feito essa inserção sobre o Marcos agora, porque a gente está dentro desse contexto. Se ele tivesse deixado isso para falar no final, provavelmente ia falar, putz, o que exatamente eu falei do Marcos? Eu não lembro. Então, é importante a gente saber que se naquele momento eu tenho que passar aquela informação, é naquele momento que eu vou falar, e o que ele não for usar naquele momento, eu não falo naquele momento, ele não vai lembrar. Ah, mas lembra que quando você estiver lá na finalização do seu pedido lá, do carrinho, ele não vai lembrar, não. Quando chega lá na finalização, você fala, chegamos na finalização. Nesse momento, aí você retoma com ele. Então, essa questão do controle é justamente trabalhar a memória dele. Ele só vai sentir que ele está controlando porque ele está totalmente presente, consciente e lembrando o que ele está fazendo. É isso. E o outro C, que tem a ver com o complete, já é uma visão mais macro, né, de toda a tarefa. Então, a gente sente que ele completou tudo. E aí, como estamos fazendo uma interface de voz, não tem outro jeito de testar a interface, pelo menos do ponto de vista do designer, antes da gente chegar numa prototipação, que é falar esse conteúdo em voz alta. É muito importante. Um dos grandes erros das pessoas que resolvem fazer esse tipo de interface é simplesmente escrever, colocar ali os marcadores bonitinho, beleza, tá aí, fechou. E nunca falou o que escreveu. O produto final é o áudio, então a gente precisa falar. Então vai parecer meio esquizofrênico, até brincava com a equipe, falava, olha, pode ser que uma pessoa entre aqui, você está falando sozinho, e ela ria, mas não liga, continua falando que é importante. Então, falar para um usuário ou para uma pessoa que não atua no projeto, justamente para não ter um viés, é importantíssimo, porque vai ser o que a interface vai querer dizer. E aí, na coleta desses feedbacks, a gente precisa fazer essas perguntas abertas, né? Para não enviesar também. Então, não falar assim, você entendeu que eu queria que você fechasse a caixinha desse jeito A e não desse jeito B? A pessoa vai falar, nossa, ficou esquisito. Vai falar assim, o que você entendeu que é para fazer? Ela, eu entendi que era para fechar a caixinha do jeito A. Então, beleza, deu certo. A gente precisa deixar a pessoa se expressar, porque tem muita interpretação quando a gente está lidando com áudio, e a interpretação ela é muito própria. Então, as perguntas abertas na hora do feedback, depois que eu falei essa interface para alguém, é importante. E aqui o clássico, né? Se você engasgou para falar, algo de errado não está certo. Então, você está lá com a sua interface, e aí você está lendo em voz alta o que você colocou para Alexa, qualquer uma. E aí você começa a ler o que você escreveu e engasgou. Troca na hora, nem usa de novo. Porque vai ficar esquisito também na interface. Se naturalmente é uma voz que você controla, um sistema que é seu, não tecnológico, já deu merda, imagine na tecnologia. Então, essas são dicas também para essa etapa do complete, porque eu falo assim, o trabalho não acabou quando vocês terminam o roteiro. Fala tudo em voz alta e conversa com alguém. Preferencialmente até assim, tipo, de costas, porque a pessoa não vai ter nenhum outro recurso para avaliar o seu rosto, ela não vai ter isso na hora, ela vai ter só o ouvido. Então é importantíssimo que eles façam, passem por essa etapa. É isso que eu trouxe para compartilhar com vocês. Aqui tem os links para falar com a comunidade, a Vui Design BR, e também os meus. E agora a gente abre para um bate-papo para perguntas, né? Porque tem bastante coisa para a gente conversar. Acho que é bastante rico esse momento da gente conversar depois de mostrar o conteúdo. É isso.